Existe um mercado bilionário que promete transformar completamente a sua vida, mas que pode estar fazendo exatamente o oposto. Nas últimas décadas, a autoajuda deixou de ser apenas um conjunto de conselhos e se tornou um verdadeiro manual de sobrevivência em um mundo obcecado por desempenho, produtividade e evolução constante. A ideia é simples e poderosa. Se você não chegou onde queria, basta se ajustar, se esforçar mais, se tornar melhor. Mas essa promessa carrega um peso silencioso, porque se o sucesso depende só de você, então o fracasso também. E é aí que tudo começa a ficar mais complexo. Por trás das mensagens motivacionais e fórmulas de sucesso, existem efeitos que nem sempre são visíveis e que podem ir muito além do que se imagina. Mas até que ponto a autoajuda realmente funciona? Por que algumas pessoas melhoram enquanto outras entram em ciclos de frustração e culpa? E o mais importante, estamos falando de uma ferramenta de crescimento ou de um mecanismo que nos ensina a suportar melhor a pressão? Para entender isso, precisamos voltar ao começo. Como a autoajuda se tornou uma das indústrias mais influentes do mundo e por que sua mensagem se tornou quase impossível de ignorar. A autoajuda não é um fenômeno recente, mas nas últimas décadas ela se consolidou como uma indústria global. Livros, cursos, palestras e conteúdos digitais transformaram o desenvolvimento pessoal em um produto amplamente consumido. Esse crescimento acompanha mudanças culturais e econômicas, especialmente em sociedades orientadas ao desempenho e à produtividade. Com o avanço do modelo capitalista contemporâneo, a responsabilidade pelo sucesso e pelo fracasso passou a ser cada vez mais atribuída ao indivíduo. Nesse contexto, a autoajuda se posiciona como uma ferramenta para corrigir falhas pessoais, oferecendo estratégias para alcançar eficiência, disciplina e resultados. O discurso se fortalece ao conectar sucesso a mérito individual. A ideia de que qualquer pessoa pode atingir seus objetivos, desde que se esforce o suficiente, se torna não apenas inspiradora, mas também normativa. O sucesso deixa de ser uma possibilidade e passa a ser quase uma obrigação. Culturalmente, isso cria um padrão: estar sempre evoluindo, sempre produzindo, sempre melhorando. A estagnação é vista como fracasso, o descanso como fraqueza e a dúvida como falta de determinação. Nesse cenário, a autoajuda funciona como um guia constante, um conjunto de regras para navegar em um sistema competitivo. Uma analogia possível é enxergá-la como um manual de sobrevivência para o capitalismo, um conjunto de instruções para se manter funcional, produtivo e relevante dentro de um ambiente que cobra desempenho contínuo. Mas até que ponto esse manual realmente ajuda? E até que ponto ele apenas ensina a suportar melhor as pressões existentes? Quando analisada sob a lente científica, a autoajuda apresenta resultados mais complexos do que suas promessas sugerem. Estudos indicam que intervenções baseadas em materiais de autoajuda podem gerar benefícios reais, mas geralmente limitados. Em alguns casos, a redução no consumo de álcool e pequenas melhorias em comportamentos específicos. No entanto, esses efeitos não são universais. A resposta varia significativamente entre indivíduos, dependendo de fatores como contexto social, estado psicológico e tipo de abordagem utilizada. Ou seja, o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Além disso, há um aspecto menos discutido: os efeitos negativos. A exposição constante a mensagens que enfatizam responsabilidade individual e sucesso contínuo pode intensificar a autocrítica. Quando os resultados não aparecem, o indivíduo tende a interpretar isso como falha pessoal. Pesquisas apontam que esse tipo de pressão pode agravar quadros de ansiedade e depressão, além de interferir negativamente em tratamentos terapêuticos. Em vez de aliviar o sofrimento, a autoajuda pode, em alguns casos, amplificá-lo ao reforçar a sensação de inadequação. Esse efeito se torna ainda mais evidente em relatos de pessoas que consumiram intensivamente conteúdos de autoajuda. Muitos descrevem um ciclo repetitivo: entusiasmo inicial, tentativa de mudança, frustração com resultados limitados e, por fim, culpa por não conseguir manter o padrão proposto. Especialistas destacam que a principal limitação da autoajuda está justamente na sua abordagem simplificada. Problemas complexos, como saúde mental, comportamento e emoções, não podem ser resolvidos apenas com força de vontade ou técnicas genéricas. Nesse sentido, uma analogia ajuda a entender melhor.
A autoajuda pode funcionar como um remédio de dose limitada. Em pequenas quantidades, pode gerar algum alívio ou orientação, mas quando vendida como solução universal, uma panaceia, cria expectativas irreais e riscos adicionais. Isso não significa que a autoajuda seja inútil. Pelo contrário, ela pode ser útil como complemento. O problema surge quando ela substitui abordagens mais profundas ou quando promete resultados que não pode entregar. E então surge uma questão central. Se os efeitos são limitados e variáveis, por que a crença na autoajuda continua tão forte? Para além do indivíduo, a autoajuda produz efeitos coletivos mais amplos. Ao reforçar a ideia de que o sucesso depende exclusivamente do esforço pessoal, ela desloca o foco das condições estruturais para a responsabilidade individual. Isso significa que fatores como desigualdade, contexto social e oportunidades acabam sendo minimizados. O fracasso deixa de ser interpretado como resultado de um sistema complexo e passa a ser visto como falta de empenho ou disciplina. Esse tipo de narrativa cria uma pressão silenciosa, mas constante. Pessoas passam a internalizar expectativas irreais, acreditando que precisam estar sempre evoluindo, independentemente das circunstâncias. Em escala coletiva, isso impacta diretamente a saúde mental. A sensação de nunca ser suficiente, de estar sempre aquém do ideal, se torna comum. E o que deveria ser uma ferramenta de apoio passa a funcionar como um mecanismo de cobrança. Nesse contexto, surge uma reflexão crítica. A indústria da autoajuda realmente busca promover bem-estar ou está mais alinhada a moldar indivíduos para suportar melhor as demandas de um sistema exigente? A pergunta que permanece é simples, mas desconfortável. Estamos sendo ajudados ou apenas adaptados? Ao longo dessa análise, a autoajuda se revela como um fenômeno complexo. De um lado, oferece ferramentas acessíveis e, em alguns casos, benefícios reais, ainda que modestos. De outro, carrega limitações importantes e riscos frequentemente ignorados. A ciência mostra que seus efeitos são variáveis e dependem de múltiplos fatores. Ao mesmo tempo, evidencia que o excesso de autocrítica e pressão por desempenho pode gerar impactos negativos significativos. No plano social, a autoajuda contribui para consolidar uma visão de mundo centrada na responsabilidade individual, muitas vezes desconsiderando fatores estruturais. Isso reforça padrões de cobrança que afetam diretamente o bem-estar coletivo. Diante disso, talvez o ponto mais importante não seja rejeitar a autoajuda, mas desenvolver um olhar crítico sobre ela. Entender seus limites, questionar suas promessas e reconhecer que nem tudo depende apenas da vontade individual. No fim, fica um convite à reflexão. Ao consumir conteúdos de autoajuda, estamos buscando crescimento real ou tentando corresponder a expectativas que talvez nem sejam nossas? Existe um tipo de promessa que o mundo repete o tempo todo. Mude a si mesmo e você vencerá. Mas existe uma outra voz, mais antiga, mais profunda, que diz algo completamente diferente. Enquanto o mundo coloca sobre você o peso de se transformar sozinho, o Evangelho revela que a verdadeira mudança começa quando você reconhece que não consegue carregar tudo por conta própria. Porque há um limite para a força humana. Há um ponto em que o esforço não é suficiente. E é exatamente nesse ponto que a graça começa. A palavra de Deus diz em Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Perceba isso. Não é se esforce mais, não é se torne melhor primeiro. É venha. A autoajuda diz, você precisa dar conta. Jesus diz, entregue o que você não consegue carregar. A autoajuda aponta para dentro. O Evangelho aponta para Cristo. Porque a transformação real não começa na performance, começa no relacionamento. Não começa na cobrança, começa no encontro. E talvez a pergunta mais importante não seja como eu posso melhorar, mas sim a quem eu tenho recorrido quando percebo que não consigo. Porque existe um tipo de paz que não vem da conquista, vem da rendição. Existe um tipo de força que não nasce do esforço, nasce da fé. E existe uma mudança que não depende apenas de você, mas daquele que prometeu estar com você em todo o tempo. Hoje, o convite continua o mesmo. Não é para você provar que consegue,
É para você reconhecer que precisa e dar um passo em direção àquele que nunca falha.